Boa noite, irmãos, tudo bem? Então, hoje começamos o nosso estudo sobre o coração. Já há vários dias aí trabalhando nesse assunto, achei que seria mais fácil, né? Já tinha lido vários livros sobre essas coisas, mas eu tenho que confessar para vocês que eu fui quebrado, ó. Esse assunto quebra muito nosso coração quando a gente olha para a palavra de Deus. E não é uma coisa só para ser só ensinada para os outros, né? Uma coisa que o coração precisa estar aqui também. E foi muito precioso para mim, tem sido muito precioso para mim, ao longo do tempo, sempre manter o coração sendo ensinado pelo Senhor e pela palavra dele, né? Acho que o investimento maior que eu já fiz na minha vida foi colocar a palavra de Deus como a fonte de instrução do meu coração. Isso não quer dizer que eu seja perfeito, né? Pelo contrário, há tantos problemas na minha vida, tantas mentiras na minha mente, no meu coração, que explica muito por que eu acabo tendo problemas na minha vida, né? Mas ao mesmo tempo também há uma alegria tão grande por saber que Deus nos ama e não só sabe sobre o nosso coração, mas também tem uma instrução para o nosso coração. E é basicamente isso que nós vamos falar essa noite. E quando nós olhamos para esse mundo, nós vemos que todo esse mundo tem problemas, né? Não importa se é primeiro mundo, segundo mundo, né? Segundo mundo nem tem essa coisa. Mas não importa que mundo, né? Que posição o mundo dele está, há problemas seríssimos, né? Problemas econômicos, problemas sociais, problemas pessoais, há uma vastidão de problemas. E quando a gente vai vindo mais, buscando talvez o ponto mais particular e mais íntimo do ser humano, a gente vai encontrar a nossa vida, né? Nosso ser. Embora tão pequeno, mas há uma particularidade, particular, é o menor núcleo, né, de intimidade que você tem consigo mesmo, né, com você, né, e também ao mesmo tempo é justamente aí que reside todos os nossos problemas e todas as nossas alegrias, né? O coração não é só tristeza, não é só o bandido da coisa. Ele também pode ser amigo, né? Pode ser alguém que pode ser instruído e fazer com que você viva a sua vida de maneira que você esteja firmado naquilo que é verdadeiro, para que você entenda o que é verdade, ame o que realmente tem que ser amado, né? E tenha uma vida verdadeiramente feliz. Esse é o desejo de Deus para nós, né? Então, quando nós olhamos para esse mundo e pensando no particular de nós, né, no que acontece no meu coração, ou tentar conhecer o próprio coração, né, a gente vê que temos problemas. E quando olhamos para os lugares ou que tentam dar uma resposta para a gente sobre os nossos problemas, a gente percebe que as pessoas tendem a dividir o problema do homem. Por exemplo, o que nós somos? Será que nós somos só seres físicos? E tudo que passa na minha vida é resultado de coisas químicas e sensorial do físico, né? Muitos dos que pensam que somos frutos da evolução, né, podem imaginar que a vida não tem um propósito nenhum. É simplesmente você faz o que você puder e do jeito que você quiser, não há prestação de conta de nada, né? Porém, a gente sabe que não é assim, né? Então, tentam maximizar o corpo, colocando que no corpo reside todos os problemas. Então, se todos os meus problemas são por causa do meu corpo, logo, eu preciso de remédio para tudo, eu preciso de repouso, eu preciso de um monte de coisa. Outros tendem a colocar muita culpa na mente, né? A mente tem problemas e também dão remédios, porque acaba sendo questões físicas também, né? Tratam as coisas como físicas. E outros também têm a achar que todos os problemas são emocionais, né? Tudo ocorre na emoção. Então tudo está desalinhado aqui dentro devido a traumas e coisas que eu passei. Não que isso não seja importante, eu não tenho a sua parte, mas por vezes todo o nosso problema é jogado para outro. Outro tem culpa do meu problema, né? Outro foi responsável pelos meus problemas, nunca o meu próprio coração, né? Nunca eu, mas sempre o meu coração. Outra questão também que existe muito forte entre nós, ou no nosso tempo, é uma eterna luta entre a mente e o coração, né? Parece que as coisas estão divididas, né?
Parece que quanto mais você pensa, menos você deve sentir, né? E quanto mais você é apaixonado, sente, você não quer nem pensar, não quer saber de pensar, né? Então, por vezes, há esse dualismo, né? Essa briga entre duas coisas que parecem ser opostas em nós, né? Porém, essas coisas, sabendo disso, ou até abraçando algum tipo desses pensamentos, isso não resolve nossos problemas, continuamos com problemas, né? E o que nós desejamos nesse tempo é ouvir o que Deus tem para falar. Há muitas filosofias e muitas coisas nesse mundo que tendem a desejar que você coloque sua confiança nelas e que elas vão responder de fato o seu real problema, ou explicar o porquê que você tem o que tem, os problemas que tem, a alegria passageira, né, que temos e os problemas duradouros que temos, né? Mas Deus também tem aquilo que Ele tem para dizer sobre o coração, né? E talvez essa deve ser a coisa mais importante para nós. O que Deus tem para dizer? O que o Criador dos céus e da terra tem para dizer sobre o coração? Sobre o lugar onde reside a fonte de todas as nossas alegrias e tristezas, né? E a fonte também das decisões, dos caminhos, daquilo que explica muito do que fazemos, né? Então, o primeiro versículo que nós queremos ler está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, tá bom? Provérbios, capítulo 4, versículo 23. E o que a Bíblia diz é que, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende ou procede todas as fontes da vida. Em outra palavra, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende todos os caminhos da sua vida, né? É dele que sai a fonte dos caminhos da sua vida, para onde você vai. Então, as Escrituras não tratam o homem de maneira separada. O homem, ele é corpo, ele é mente e alma, né? Ele tem tudo isso dentro dele mesmo, né? Então, não existe uma separação entre o que eu penso e o que eu sinto. Isso tudo está interligado. As Escrituras interligam tudo isso. Ele trata você como um ser, como a totalidade do seu ser, não com partes do seu ser, né? Obviamente que cada parte tem o seu problema, ou que uma parte afeta a outra, né? É muito provável que a maneira com que o seu coração se encontra afeta o seu físico também. E muitas vezes o seu físico também acaba afetando a sua disposição mental e tudo mais, né? Mas a Bíblia, isso é importante frisar, ela trata o ser humano como um todo. Ele não separa ele em partes, ele trata o que você é. Só que as Escrituras, ela ensina, ou o Deus ensina através de sua palavra, revelando que a fonte de toda a decisão, né, de tudo que explica o que está fora do homem, o que o corpo faz, o que a mente está pensando, os caminhos que se toma, é fruto do coração. O coração, nesse sentido, se torna o centro de comando humano. A gente fala aqui dentro, né? Porque já costumamos falar sobre o coração, mas não sobre o órgão físico, o coração, mas essa parte espiritual de nós, onde reside o centro de comando, o centro onde de fato ocorrem as decisões dentro de nós e onde nós de fato estabelecemos o que é e o que deve ser feito. Por vezes nós não temos nem menor ideia de como essas coisas ocorrem, mas elas são formadas a partir de todo o conhecimento, daquilo que você vai aprendendo. O coração vai determinando aquilo que ele quer e o caminho que ele deseja. É por isso, então, que ele fala, acima de todas as coisas, guarde seu coração, cuide seu coração, porque é dali que procede todas as fontes de sua vida, né? Então, dada essa importância sobre o que o coração é, ele é de fundamental importância, né? Porque é justamente ali que ocorrem as decisões de sua vida. Todas as partes visíveis da nossa vida vai se explicar a partir dessas fontes, né? Seus caminhos, seus valores, todas essas coisas, de algum modo, foram escolhidos mais a fundo ainda do que eles, que é essa parte do coração, de onde determina-se, ou de onde surgem os caminhos que a gente vive, os caminhos que a gente anda, o caminho que a gente anda, né?
Tá, então, se lá é o problema, se ali é a fonte de toda decisão, então é um lugar importante. Então, o que Deus diz sobre o coração? Quando nós ouvimos um pouco aí fora o que é dito sobre o coração, talvez nos primeiros séculos, especialmente no século onde a filosofia era algo muito desejável, as pessoas queriam matar o coração, né? Os sentimentos não tinham muita voz, não, né? E, aliás, era tido como um homem valioso aquele que dominava as suas próprias emoções. Então, criou-se essa ideia de que a mente é superior às emoções, é a mente que domina. Nos nossos dias, há uma certa valorização daquilo que se sente, em detrimento do que se pensa. Ou seja, hoje já inverteu a coisa, né? Hoje você não deve buscar o que é certo, o pensamento certo. Você deve buscar o seu sentimento certo. Vivemos uma era onde as pessoas buscam autenticidade, ou buscam ser protagonistas do seu próprio destino. Então é muito possível que isso também explica o desejo deles fazerem o que o coração pensa, né? Tendo como a fonte mais segura de decisão e para se determinar uma escolha, para se tomar uma escolha do que fazer, o que se sente. Então eu estou me sentindo animado ou excitado com alguma coisa, então aquilo é base para eu tomar uma decisão. Né? Mas, enquanto o mundo lá fora diz, siga seu coração, né? O que Deus diz sobre o nosso coração? O que a palavra de Deus ensina sobre o nosso coração? Percebe que sempre haverá uma guerra entre o que a mente vai pensar ou vai pegar, o que o coração vai confiar no que é verdadeiro. Seguir o coração é verdadeiro ou seguir aquilo que Deus está dizendo que é, as verdades que ele diz sobre o coração. Então, vamos agora pensar um pouco sobre o que Deus diz sobre o coração. E nós já lemos esse versículo que fala que é de lá que procede toda a fonte da vida. Isso é a primeira coisa que Deus declara sobre o seu coração. Então, ele é a fonte das decisões de sua vida. É de lá que saem as decisões. Então, não é de fora, não é por causa do outro, não é por causa disso, daquilo, é por causa do que está lá dentro, do centro de comando do coração. A segunda coisa, ou a segunda verdade que Deus declara sobre o coração, está lá em Provérbios 20, versículo 5. Provérbios 20, versículo 5. Diz assim: O propósito do coração do homem são águas profundas. Ou em uma outra tradução diz, águas profundas são os propósitos do coração do homem. Uau, se tem uma coisa que nós não conseguimos enxergar de um poço ou de um rio, são as águas que estão lá embaixo, são as águas profundas. Né? E ele compara essas águas profundas com os desígnios do coração. É uma coisa muito profunda, nós não conseguimos adentrá-la. E essa é a declaração que Deus fala sobre o coração. O coração tem coisas tão profundas que até mesmo nós desconhecemos. Né? É aquela fonte que está debaixo de tudo, é aquilo que está que brota de onde você não achou que tinha nada. Né? E a Bíblia fala que o coração é como águas profundas. Né? E uma vez que tem águas profundas em nós, há muitos pensamentos nesse mundo que diz que nós devemos conhecer a nós mesmos. Né? E de fato, o homem tem já há algum tempo empenhado muito do seu esforço em conhecer o próprio homem. Né? Mas não houve algum progressinho, né? sobre o entendimento de si, houve várias, vamos dizer assim, campos, né, de estudo e de pesquisa, especialmente voltado para o comportamento humano, para a mentalidade humana, para aquilo que o homem faz, o que ele pensa, o que ele sente. Né? Porém, conhecer a si mesmo é uma das coisas ainda mais misteriosas para o próprio homem. Apesar de todo o estudo, de todas as coisas, ainda assim, há um grande mistério para entender o próprio homem, o próprio coração, o entender a si mesmo. Né? Porque parece que existem coisas que, volta e meia, ele se revela agindo de maneira completamente contrária a
tudo o que se esperava. Mesmo tendo entendimento, mesmo tendo experiência, o coração parece que tem, como um homem disse, né? Que o coração tem razão que a própria razão desconhece, né? Então, nessa coisa de conhecer a si mesmo, o homem ele tem comparado alguns comportamentos, visto alguns casos e tudo mais, porém ainda assim não tem a eficácia de realmente ter um remédio que trate de maneira completa a causa dos problemas do homem. Mas Deus já declara que o seu coração e o meu coração, ele tem desígnios profundos, desconhecidos até por nós mesmos. Então essa é uma verdade profunda, bíblica, né, de que nós não vamos nos conhecer a nós mesmos, a menos que alguém que nos conheça nos diga sobre quem somos. Aí podemos conhecer. Né? Mas alguém que me conhece, ou que realmente conhece essas águas profundas, somente quando alguém me disser o que eu sou, ou contar para mim quem eu sou, é que eu posso aprender. Então, outra verdade ou declaração sobre o coração que tem, está lá em Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9 nos declara sobre o coração que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Né? Há muitos séculos atrás, né, o profeta Jeremias, devido à própria situação de Israel que tinha o Deus verdadeiro, que tinha toda a história bíblica, todo o livramento de Deus, que Deus formou aquela nação, eles se prostraram de outros deuses. Deuses dos povos das quais Deus havia vencido. Né? É completamente fora da razão. Como é que explica a idolatria de um povo que tem um Deus verdadeiro? Não tem como explicar. A idolatria, ela é uma cegueira do homem, que age contra o próprio senso do homem como um todo, né? Onde a mente é completamente ignorada. Né? E ele diz, não focando nessa coisa, mas ele observando essas coisas em Israel, nas pessoas, nas gerações, ele diz, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Israel, as pessoas estavam achando que conseguiam entender seu coração. Muitos não precisavam mais de Deus, precisavam dos seus próprios conselhos, de sua própria experiência. Seguiam suas visões, fala que até os profetas tinham visões, mas Deus diz que eram visões segundo a ilusão do seu próprio coração. Né? Mas confiavam no sentimento, naquela palavra que vinha no seu coração. Deus diz através de Jeremias, que o coração ele é enganoso. Então, essa verdade ela tem que destruir a outra verdade, ou outra mentira que tem, de que seu coração é uma fonte segura, que você pode confiar no seu coração, que você siga os seus sentimentos. Você está com raiva, faça o que você quer. Não faça o que você quer. Porque o coração é enganoso. As sensações, por vezes, as decisões não são tomadas por uma clara avaliação do que é certo, mas por um sentimento que se tem no momento. Quantas coisas erradas fazemos por causa dos momentos? Porque deixamos nos levar pelas propostas ou pela própria tentação. Então, o coração ele é enganoso. Ele é desesperadamente inclinado para se corromper. Quantas pessoas iniciaram uma vida com Deus, uma vida com a sua própria família, casaram com pessoas com o intuito de fazer elas felizes e serem felizes também, de constituir família, de construir um lar, de construir sua história, mas ao longo do tempo, seus corações foram pervertendo, foram cedendo aos convites do mal e, consequentemente, caíram. Acabaram seus casamentos, acabaram seus ministérios, acabaram-se até mesmo o ânimo da própria vida. Quantos não colocaram cabo à sua própria vida? Por causa da esperança que falhou, por causa dos ideais que se almejavam, mas na prática não conseguiram fazer.
porque seus corações foram corrompidos, corromperam-se com o mal. Então, o coração do homem, ele também é inclinado, ele é muito inclinado à corrupção. Podemos iniciar certo e terminarmos completamente errados, porque aqui dentro pode mudar. Quantos homens, né, que têm oportunidades de ter um cargo importante, começam a maltratar as pessoas, porque muda o seu coração. Alguém já disse que dá poder para um homem que você vai conhecer ele, né? Então isso é fato, e a Bíblia diz que quem vai conhecer o coração, né? Difícil entender o coração. Talvez você está enfrentando lutas que você fala, eu não estou entendendo por que eu estou fazendo isso, não estou entendendo por que eu estou vivendo isso. O coração é enganoso, né? Jesus também fala um pouco sobre essas questões do coração. Por exemplo, ele disse lá em Mateus 15, 29, ele diz que é do coração que procede os maus pensamentos, o homicídio, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, essas coisas aqui contaminam o homem. Então é dentro do coração que reside toda essa carga de maldade, essa potencialidade de estragar tudo, de acabar com tudo, de desonrar a Deus, de magoar pessoas, de ferir pessoas e destruir a si mesmo. Está aqui dentro, né? Então, por vezes, nós somos, devido a não colocarmos as coisas que Deus está nos dando, as instruções de Deus, nós podemos muito facilmente ser enganados pelo coração. Ainda mais num tempo onde a gente toma decisão muito por emoção, né? A emoção tem o seu lugar, como eu estou dizendo, né? Não é só entender a palavra de Deus sem nenhum tipo de emoção com aquilo. Não tem como tirar a mente da emoção. Agora, você pode seguir a emoção sem, de fato, se preocupar com a mente, se aquilo é certo ou errado, é só o que eu sinto. Então, o coração, ele é enganoso, né? O coração tem águas profundas, e o coração é a fonte da sua vida. É de lá que procede tantas coisas boas como as coisas ruins. E é por isso que o coração, ele precisa ser instruído. E não só descrever o problema dele, ou mostrar que ele é o centro do problema, ou que ele pode ser o responsável por toda a sua alegria, e também pode ser o responsável por toda a tristeza que você tem vivido, né? Então, é importante que o que Deus declara sobre o coração deve fazer a gente pensar. Então, você pense um pouco nessas coisas. Se você puder anotar, né? Essas são 3 verdades sobre o coração, obviamente que há muito mais, mas que se você parar para pensar, você vai descobrir que muitas dessas verdades você não pensa assim. Talvez você pense que o coração é bom, que a culpa é do outro, que o outro é responsável por tudo. Mas Deus quer mostrar e fazer com que a gente olhe para o próprio coração. E o coração também, dentro dessa parte de que ele é enganoso e tudo mais, o coração é o lugar da adoração, né? Você só adora o que tem no coração, né? E Jesus disse que é impossível você adorar ou servir a 2 senhores. É como se o coração tivesse dividido em 2 reinos, né? Esse reino aqui é de Deus, e tem as coisas de Deus, e esse lado esquerdo aqui é esquerdo, né? A esquerda é ruim, né? Não, brincadeira. Mas o lado direito aqui, né? É o lado ruim, vamos fazer assim, né? E esse lado esquerdo do coração, ele é inclinado para as coisas boas e o lado direito para as coisas ruins. Não existe um coração dividido. Porque nessa luta entre deuses dentro do coração, para se assenhorar do coração, sempre o mal vai ganhar, porque nosso coração ele se corrompe, né? Então é muito possível uma pessoa que vem mantendo alguns pecados escondidos em seu coração, ele mantém ali porque aquilo de algum modo ele ama, de algum modo ele colocou aquilo como um Deus em sua vida. E por mais que ele vai querendo levar a vida de Deus, ele tem ministério, ele tem isso, ele tem aquilo, mas chega uma hora que aquele Deus sufoca a palavra de Deus, sufoca a adoração a Deus e te derruba, né? E derruba todo mundo. É assim, tem sido assim. Então ninguém pode servir a 2 senhores. Então, dada essa problemática, esse
essa importância do coração e que a palavra de Deus é dirigida e declarar, ou aquilo que Deus declara sobre o que o coração é, Deus também instrui o coração. Não é só declarar o que o coração é, mas também tem uma instrução para o que o coração deve fazer. A primeira instrução que ele fala é que Deus conhece o coração do homem. Jeremias 17:10 diz assim, o 17:9 diz: o coração é enganoso, mais enganoso do que qualquer outra coisa, é uma doença incurável, quem o conhecerá? E aí a resposta do versículo 10, continuando o assunto: eu sou o Senhor que sonda os corações e examino a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Primeira coisa que Deus instrui, ou que nós precisamos entender, que Deus instrui, ele educa o coração, é que Deus conhece o nosso coração. Ele esquadrinha o nosso coração. Ele foi quem fez o homem. Logo, ele conhece essas águas profundas do coração humano. A Bíblia fala que Deus sonda os pensamentos e as intenções do coração. É uma área onde nós não podemos fazer, não temos acesso, nem em nós mesmos e nem nos outros que estão ao nosso redor. Por vezes nós queremos julgar os outros e sabemos tudo do coração dos outros, mas temos grande diferença, grande dificuldade em ver isso no nosso próprio coração. É por isso que o coração precisa ser ensinado que Deus conhece ele, Deus sabe quem ele é. E essa verdade deve fazer com que eu tema mais o que Deus sabe de mim do que o que os homens pensam de mim. Por vezes nós não buscamos tratar o coração, não buscamos ajuda para nossos problemas sérios que estão acabando com a nossa vida, por medo daquilo que os outros pensam de nós, por medo da imagem, como que eu vou ficar diante da sociedade, diante das pessoas. Mas eu me preocupo mais com o que os homens pensam do que com o fato de Deus saber quem eu sou. Deus saber os meus problemas, saber os reais problemas do meu coração. A Bíblia fala em Coríntios também que Deus um dia trará as obras ocultas, as obras que são más, que estão ocultas, e também revelará os desígnios dos corações do homem. Essas coisas me quebram a gente. Deus não só sabe o que eu faço, como sabe o motivo pela qual eu faço. Irmãos, nós estamos diante de um Deus tão grande que conhece nossa vida. Nós não temos que tentar viver aquilo que não somos. Muito pelo contrário. Abrir aquilo que Ele já conhece. Colocar no coração, fazer o coração aprender que Deus é o maior, a quem eu mais devo temer. Porque se essa verdade não está sendo ensinada ao meu coração, eu vou temer os homens. Eu vou temer aquilo que os homens pensam e por vezes eu vou terminar a minha vida levando coisas terríveis para o túmulo. Machucando as pessoas que estão ao meu lado porque simplesmente eu decidi não abrir nada para ninguém. Não buscar ajuda porque o que vão pensar de mim. Lembro uma vez que eu estava lutando com uma área muito difícil da minha vida e acho que até o final vou enfrentar lutas com ela. Mas ao mesmo tempo Deus incomodando, conversa com alguém, fala com alguém. Eu decidi falar com alguém sobre minha luta. E tinha uma pessoa, um primo meu, que eu gosto demais dele, e eu comecei a falar da minha luta para ele. E ele começou a me olhar, Eu falei, pronto, agora acabou. Ele não vai me mandar embora aqui da casa dele. E ele começou a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, agora vai me bater. Aí eu falei, primo, poxa, cara, desculpa eu ter falado essas coisas para você, porque realmente eu preciso de ajuda. Aí ele olhou, falou, primo, essa luta que você está travando, eu também estou afundado nela. E, nossa, como foi dolorido para nós chorarmos pela mesma dor, pela mesma coisa, mas houve uma oportunidade de sermos curados aquele dia, de sermos expostos, de buscarmos ajuda em alguém que, embora estava tendo a mesma luta, mas que ama a Deus. Irmãos, todos nós temos lutas e dificuldades,
E o coração sempre vai tentar proteger a si mesmo da cura. O coração não quer mudar, não. Ele deseja mudança no mundo, nos outros, mas não nele mesmo. É por isso que o processo de mudança não está no que eu penso sobre mim, mas é quando eu exponho meu coração sobre quem Deus é. Quem Deus é, o que Deus sabe, o que Deus pensa, isso é a coisa que é mais importante. Outra coisa importante para instruir o coração é que a palavra de Deus é a fonte de instrução do coração. Você pode guiar o seu coração por horóscopo, você pode guiar o seu coração pela filosofia oriental, pela inúmeras coisas tem aí. Mas o homem que expõe a palavra de Deus, ou que coloca a palavra de Deus diariamente na sua vida com o intuito não de ser um religioso, não de afastar o mal da sua vida, mas buscando a instrução de Deus para o seu coração, o homem que faz isso, ele é transformado, Deus trabalha em sua vida. Obviamente que esse processo é doloroso. Aqui em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto, preparado, completamente preparado para toda boa obra. É pela palavra de Deus que meu coração é instruído. Ela entra nas arestas mais profundas, nos porões mais profundos da minha alma, mesmo eu não querendo. Mesmo eu não querendo que ela faça isso, mas ela faz, porque ela tem vida própria. Ela vem de Deus para o homem, para mudar o homem, seus filhos. E uma coisa interessante que ele fala aqui é que todo esse processo da transformação pela palavra, ela resulta em que esse homem transformado pela palavra está pronto e apto para toda boa obra. Muitos crentes hoje não estão prontos para toda boa obra. Podem fazer algumas coisinhas só, por causa de pecados em suas vidas, de problemas em suas vidas. E eu não estou julgando, não, de maneira nenhuma, por favor, não pense que eu estou julgando. É uma descrição. Muitos homens estão afundados em problemas, sufocados com tanto erros e coisas dentro de seu coração. E eles fogem dos ministérios, fogem de assumirem sua postura dentro de casa e fora dela, dentro da igreja. Muitos homens não estão aptos para muitas coisas no reino de Deus, não porque não podem, no sentido de que não tem ferramenta, mas no sentido de que ainda estão com seus corações divididos. E todos nós temos, irmãos, outros deuses querendo crescer no coração. Mas a palavra de Deus é a fonte da nossa instrução. A última, embora haja muitas outras, mas a última instrução que eu queria falar essa noite para vocês é que devemos inclinar o nosso coração, o esforço consciente, constante, para o coração, para o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é a coisa mais rica que podemos ter. Eu tenho dito isso para vocês, né? O céu só é céu por causa de Deus. Não é por causa das ruas de ouro, não é por causa das mansões celestiais. Obviamente que eu não estou desmerecendo o que tem lá. Mas o céu, o que realmente será o céu é por causa de Deus. É o conhecimento da verdade. João capítulo 17, 3 diz que e a vida eterna é esta, que conheçam o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se nós não conhecemos o Deus verdadeiro, é muito possível que estamos conhecendo o que não é Deus, o que é falso, o que é mentira, que se alojam na nossa mente e se assenhoreiam do nosso coração. Aquilo que era para ser feito de maneira para que a gente utilizasse, para que a gente fizesse, a gente ama. E aquilo que era para a gente amar, a gente usa. Os valores invertem. O coração fica turvo, não enxerga as coisas da maneira certa. É por isso que há um esforço consciente, você precisa tomar consciência disso, que é uma batalha para inclinar o coração para conhecer a Deus. Não é uma questão de ser crente, é uma questão de ir na igreja, não, é uma questão de conhecer a Deus.
E conhecer a Deus é em qualquer lugar. Começa aqui dentro de casa. Começa no ciclo mais profundo, mais íntimo, mais particular, que é o meu coração. É quando eu coloco Deus, eu quero te conhecer. Mude minha vida, Senhor. Então, quando a palavra de Deus, né, é a fonte da instrução do coração, quando a mente compreende, ela se deleita em compreender e se maravilhar na palavra de Deus, e o coração recebe essas verdades nele e fala, uau, eu vou esconder isso dentro do meu coração. Eu vou colocar isso como o maior tesouro do meu coração, que é o conhecimento de Deus. Davi, o rei, disse que as palavras de Deus eram mais valiosas do que o ouro mais fino que ele tinha no seu reino. O homem que tinha tudo de riqueza, disse que a coisa mais valiosa de sua vida era o que Deus havia falado. Então, irmãos, o conhecimento de Deus, quem Deus é e o que Ele sabe, isso instrui o meu coração e me ajuda a tirar aquelas ideias erradas de que eu devo temer mais o homem, de que eu devo buscar nesse mundo as instruções para o coração. É somente em Deus e em Sua palavra que encontramos. Então, dado essas declarações sobre o coração e também essa instrução ao coração, concluímos com Provérbios capítulo 28, que diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas o que confessa e os deixa ou os abandona encontrará misericórdia. Olha que coisa boa, irmãos. Como é feliz o homem constante no temor ao Senhor, mas o que endurece o seu coração já entrará e cairá na desgraça. Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Irmãos, o nosso coração é a fonte da nossa vida. É ali que as coisas mais importantes são definidas. Precisamos ter o entendimento certo sobre quem Ele é e precisamos buscar a instrução no lugar certo para que ele seja transformado. E nesse processo há uma luta muito grande. Talvez muitos irmãos hoje já estão com seus corações endurecidos por causa do pecado. Estão às vezes carregando fardos terríveis de pecados cometidos, de falhas cometidas, de vergonha, de medo. E por essa razão então acabam definhando, acabam não vivendo tudo aquilo que Deus tem para você. E você só vai encontrar isso quando entender que Deus, que quando nós queremos proteger o pecado em nós, queremos esconder aquilo, queremos que ninguém saiba, queremos morrer com aquilo, nós não prosperamos, não vamos para frente. Mas quando a gente tem consciência de que aquilo é errado, e expõe isso para o Senhor, confessa isso aí, e busca ajuda para deixá-lo, nós vamos encontrar misericórdia. O Senhor é um Deus misericordioso, irmãos. Não pense em viver a sua vida longe disso. Não desperdice a sua vida, vivendo uma vida no peso do pecado, porque não precisamos mais. E um lembrete, um aviso também. Deus resiste ao coração orgulhoso e duro. O coração nos endurece, o pecado nos endurece, nos deixam rígidos, nos deixam querendo culpar o mundo e todo mundo que está do meu lado. Mas o coração humilde, ele derrama a graça. Você quer experimentar a graça de Deus, irmão? Seja humilde. E se você errou, confesse seu pecado, se humilhe, não há nenhum problema em se humilhar. Deus, Ele olha quando alguém se humilha. Ele procura homens que se humilham. Não que humilham os outros, mas que humilham a si mesmo. Esse é um tipo de coração que Deus quer. Então, se você é como eu, que falha, que erra, também busque se humilhar. Nós dois temos a mesma possibilidade. Sigamos a instrução do Senhor. Irmãos, desejo que Deus abençoe vocês. Eu sei que muitas dessas coisas doem, mas o Senhor tem cura maravilhosa para nós. Um grande abraço e até o próximo encontro.